O óleo essencial de alecrim, ele é o óleo essencial da circulação. É o óleo essencial circulatório. Então, o óleo essencial de alecrim, cujo nome científico é Rosmarinus officinalis, né? Tem muita gente que viaja aí, se você viaja para fora do Brasil, para os Estados Unidos, para a Europa, você vai encontrar o nome de rosemary, de rosmarinus, né? Esse é o nome em inglês do óleo essencial de alecrim. É um óleo essencial muito, muito versátil. Tem pessoas que não gostam de usar, tem pessoas que acham que ele vai ter problema com a pressão. Então, gente, existem muitas possibilidades do óleo essencial de alecrim, mas é importante a gente conhecer aí todas as dosagens, as formas de uso, qual é a aplicação. Não é para ser usado de forma aí aleatória, não. Ele tem um cheiro maravilhoso, é uma erva que a gente usa na culinária, uma erva maravilhosa, muito aromática, traz muito benefícios para a nossa saúde. A planta alecrim é um fitoterápico também, que tem muitas finalidades para a nossa saúde. E o óleo essencial de alecrim não seria diferente. Ele também é um óleo medicinal, traz muitas propriedades para a nossa saúde. E dentro da aromaterapia, o óleo essencial de alecrim, ele é classificado como um óleo energético. O que é isso? Significa que o óleo de alecrim, ele é estimulante do sistema nervoso central. Então, é uma coisa que ele faz. Então, se você tá lá, aquela coisa assim, cabisbaixa, fala, ai, não sei o que eu faço, usa alecrim, que ele te dá um levantão, né? O óleo de alecrim também, ele é bom em período de convalescência. Quando você tá se recuperando, depois que você passa por uma doença, que demorou para recuperar, aí a doença já curou e você tá naquele período de adaptação, que a gente chama de convalescência, tô melhorando, ainda não melhorei. Alecrim é o óleo ali do período de convalescência. Olha só que interessante, né? Ele dá faz você se movimentar. Então, é o óleo do movimento. Você precisa de ação, é o óleo de alecrim. Então, para o sistema nervoso, ele é um óleo estimulante. Tem um estudo muito interessante, né, do óleo essencial de alecrim, que mostra que ele acelera a nossa velocidade de raciocínio. Tem hora que você fala assim, nossa, minha cabeça tá tão ruim, nossa, eu tô tão lento, meu raciocínio tá lento. Óleo de alecrim para ativar esse raciocínio. O óleo de alecrim, na questão cognitiva, ele não é um óleo que vai trabalhar com a qualidade do pensamento. Esse óleo é o lemongrass, mas ele vai dar velocidade no seu pensamento. Se você ver o antagônico do alecrim, que é o óleo de lavanda, que ele é um depressor do sistema nervoso central, é o contrário do alecrim. O alecrim estimula e a lavanda diminui, né? Deprime o sistema nervoso central. Então, a lavanda também. A lavanda diminui ali, você fica mais tranquila. Mas se você for ver a questão cognitiva, é a mesma, tá? Entre alecrim e lavanda. A diferença é que o alecrim te dá velocidade, dá ação, te dá movimento. É quem te motiva. Digamos que o alecrim é o óleo da motivação. E o lemongrass, ele é o óleo essencial da disciplina. O alecrim não vai te dar disciplina, ele vai deixar você agitado. Já o lemongrass é o óleo da disciplina, da organização do pensamento, da melhora de raciocínio, da melhora da sua capacidade de aprendizado. Você consegue resgatar aprendizados, aquilo que estava na sua cabeça que você nem sabia que sabia, estava lá, o lemongrass consegue resgatar isso. Ele ativa a memória, né? E é muito legal. E o alecrim não, o alecrim melhora essa capacidade cognitiva. E é muito interessante também que nesse estudo ele mostrou, né? Ele mostrou que o óleo essencial de alecrim, se eu colocar ele num difusor aqui e começar a inalar ele vai, eles conseguem achar ele na circulação sanguínea e conseguiu achar lá no nosso sistema nervoso, lá no cérebro. Então, ele é capaz de atravessar barreiras biológicas, né? Da pele, ele é capaz de atravessar, chega no sangue, ele é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica, que fica ali, né? Fica em torno do nosso sistema nervoso central. Então, o óleo essencial de alecrim atua diretamente lá no nosso cérebro, ele tem efeitos extraordinários. Pessoas que têm depressão, aquela depressão que a pessoa fica prostrada, sem vontade de fazer nada, então, precisa se motivar, dar um alecrim para ela. Como que eu vou saber? Mayra, tem que fazer o quê? Anamnese, avaliação, entender o perfil dessa pessoa, como é que é o comportamento dela, o que está acontecendo, quais são os gatilhos. E isso a gente trabalha dentro da aromaterapia. Trazendo para o nosso lado aqui, que é o lado da cosmética, da estética, da beleza, né? O óleo essencial de alecrim, ele vai ativar circulação periférica. O que é isso? Teve um estudo, esse estudo foi interessante, que eu participei diretamente dele como pesquisadora, que a gente descobriu que o óleo essencial, a gente descobriu não, né? Tem a literatura que fala isso, mas a gente constatou que o óleo essencial de alecrim, ele proporciona a formação de novos vasos. Olha que interessante isso. Então, se você está em um lugar com uma circulação deficiente, ele ajuda a formação de novos capilares, novos vasos. E quando a gente traz isso para a pele, para os cabelos, o que isso significa? Significa que o óleo essencial de alecrim ativa a circulação local. Quando a gente passa por um período de estresse, o que eu tenho ali, uma defesa do nosso corpo, é vasoconstrição periférica para que o fluxo de sangue vá para os órgãos vitais, vai para o cérebro, coração, para os pulmões, né, para o fígado. A pele fica como? Fica com menos oxigênio e fica com menos nutrientes, que os nutrientes chegam pelo sangue. E aí o que acontece ali? A pele vai ficando opaca, vai ficando feia, desnutrida, vai ficando, né, mais enrugada, o cabelo começa a cair, a unha começa a enfraquecer, só pelo fato de você ter ficado estressado. Tô falando só de um fator. Então, quando eu uso o alecrim, ele reativa, estimula essa
circulação local. Por isso que ele é tão bom para queda de cabelo. Porque ele vai ativar a circulação local, vai melhorar o fluxo de sangue, nutrientes e oxigênio ali pro meu couro cabeludo, e aí vai trazer mais saúde para meus cabelos como um todo. Ele ajuda na diminuição dos brancos, ele ajuda na preservação das estruturas do cabelo, e ele também vai ajudar a nascer cabelo. E ele faz o quê? Ativação de formação de vasos. E no couro cabeludo, especificamente, o óleo essencial de alecrim, ele vai atuar ali produzindo no fator de crescimento, né? São os fatores de crescimento vasculares. E aí, nas varizes, como é que ele é bom? Então, na varize, o que eu tenho? A varize é uma dificuldade de retorno venoso. Então, o sangue, ele passa, né? O sangue oxigenado, ele vai redistribuir, depois tem que voltar e volta aqui para o coração para ser reoxigenado, volta para o pulmão, né? Para ser reoxigenado, o sangue venoso. E aí, a dificuldade de sangue venoso dessa volta e também um afrouxamento das válvulas, né? Porque a lei da gravidade, né? Faz com que tudo vá para baixo. E esse movimento do sangue para voltar aqui para os pulmões, para o coração, ele é um bombeamento, é bombeando, é uma coisa ativa. Então, se você tem um afrouxamento dessas válvulas, você começa a acontecer o quê? Começa a voltar sangue e você acontece um alargamento dessa veia, e essa veia, chega um ponto que ela edema, incha a perna, dói, chega um ponto que ela estoura, tá? Isso que acontece. Mas, basicamente, o que o alecrim faz é acelerar batimento cardíaco. Então, o que ele faz? Ele acelera seu batimento cardíaco. Se eu acelero meu batimento cardíaco, eu esquento, eu fico mais ativa. Quando a gente tá mais ativa, a gente esquenta mais, a gente tá mais ativo, o coração bate mais, a pressão arterial não fica naquela coisa basal, fica ativa. Aí, o que vem aqui? Se você tem problema de taquicardia, o alecrim vai potencializar? Vai. Se você tem problema de pressão alta, o alecrim vai aumentar sua pressão? Vai. Mas se minha pressão for normal, ela vai ficar alta? Não. Porque se sua pressão é normal, ele vai aumentar a sua pressão dentro dos parâmetros que a gente chama de parâmetros de homeostase. Então, ele não vai trazer desequilíbrio da sua pressão se sua pressão for normal. Mas, Mayra, eu tomo medicamento para pressão. Se eu usar o alecrim, minha pressão pode subir. O que pode acontecer é que quando você toma medicamento antihipertensivo, o medicamento ele vai se adequando de acordo ali com a sua necessidade, né? De acordo com a sua individualidade. E aí o alecrim pode mexer nesse equilíbrio desse tratamento que você está fazendo, tá? Então ele pode, se você associar aí uma ansiedade, um estresse que você passar e você estiver usando alecrim, você pode ter pico de pressão? Pode ter pico de pressão também. Agora, se você tem pressão baixa, é maravilhoso, porque ele vai te ajudar e trazer subir um pouquinho a sua pressão. Mas se você tem qualquer desequilíbrio de pressão arterial, é importante você consultar um médico, tá? Porque qualquer coisa pode afetar. A alimentação afeta, a ansiedade afeta. Se você passar um susto no trânsito, afeta, né? Às vezes você tá atrasado pro trabalho, pega um ônibus atrasado, o ônibus quebra, você fica nervosa, afeta a pressão arterial, e sem fazer nada. Então, a pressão arterial ela é muito suscetível às nossas condições emocionais aí na nossa vida, no dia a dia. Então, fica a dica aí para vocês. Como que o óleo essencial de alecrim vai ajudar nisso? Ele sozinho vai resolver o problema? Não. Mas ele melhora a reação vascular ali das pernas. Ele vai ajudar na formação de novos vasos, vai melhorar a eficiência desse retorno venoso. Mas aqui em conjunto eu preciso o quê? Ter musculatura, eu preciso ter uma musculatura mais rígida para ajudar na resistência vascular. Eu preciso também melhorar minha alimentação, eu preciso garantir que esteja saudável todos os meus sistemas para que fique mais eficiente. Então tem gente que fala assim, mas eu tenho aqueles vasinhos ali. Aqueles vasinhos, muitas vezes, eles são inofensivos. É mais uma questão de estética. O alecrim vai ajudar a eliminar esses vasinhos? Não necessariamente. Ele pode diminuir, pode reduzir, pode melhorar seu fluxo de sangue naquela região, mas o principal do alecrim aqui para varize é tirar desconforto. Então, quando você usa o alecrim, você vai ter menos inchaço nas pernas, menos dor nas pernas, menos desconforto nas pernas, melhorando a eficiência daqueles vasos que já estão lá e ajudando, quem sabe, até a produzir novos vasos. Mas aqueles que já estão arrebentados, ele não vai recuperar, não. Isso aí, às vezes, dependendo do grau, é cirúrgico, ou então o próprio corpo vai ali e elimina aquilo ali, tá? O próprio corpo ali consome aquilo e ajuda a eliminar, melhorando essa eficiência. Essa é a questão do alecrim para varize. Então, para usar alecrim na varize, tem que levar em consideração algumas coisas, porque a varize também está relacionada para a questão genética. Eu, na minha família, é uma tristeza. Minha avó, minha mãe tem, e eu também tive, né? Agora eu não tenho mais, tá? Eu já tive. Eu fiz cirurgia por conta da minha profissão. Eu trabalho no laboratório, eu tô no laboratório desde quando eu tinha 16 anos, fiz curso técnico de química lá atrás, eu tô no laboratório a vida inteira, trabalhando em pé a vida inteira. Então eu tinha muita queimação nas pernas, fiz a cirurgia. Mas isso foi antes de conhecer os óleos essenciais, porque quando eu conheci os óleos essenciais, agora sempre quando eu tenho essas dores, esses problemas, eu faço o quê? Eu faço meu blend, que aí eu faço associações, né? Eu coloco alecrim quando é o caso, às vezes, dependendo do que for, eu coloco menta, porque a menta é o contrário, a menta é vasoconstritora. No caso da varize é bom para tirar esse edema, ele tira a dor, melhora o fluxo, enfim, tem várias outras coisas que a gente vai fazer. Posso associar lavanda. A varize também está relacionada à questão hormonal, e aí a gente pode entrar com outros óleos essenciais que vão atuar aí também. Então, não é protocolo padrão que eu vou passar, você tem que ficar dentro da metodologia para você entender como que vai funcionar, mas o alecrim tem esse benefício. Fora que ele te dá disposição. Por exemplo, você resolveu começar a fazer academia, e aí o difícil da academia é manter, né? A primeira semana, você sente dor que não acaba mais, aquela fase de adaptação, e depois
essa fase de dor aí, você não quer voltar mais. Mas se você voltar, vai ser sucesso, vai conseguir voltar. Então, nesse período de adaptação no início ali, você pode usar o óleo essencial de alecrim como pré-treino. Pode passar ele no corpo para ativar a circulação local, melhorar a perfusão de oxigênio, né? E sangue na musculatura, que durante o seu treino, que com isso faz o quê? Faz com que o seu treino seja mais eficiente, né? Você pode usar o óleo essencial de alecrim para te deixar mais motivada ali, né? Aquela motivação para você persistir essa primeira semana que depois você fica dolorida. E depois você pode usar para melhorar até essa questão de dor, porque ele também tem uma ação analgésica.